gente não deva pregar o Evangelho e anunciar a tempo e a fora de tempo, mas a gente entende de que nós, como cristãos, nós devemos usar de sabedoria para que os nossos vizinhos, em vez deles terem uma certa simpatia por nós, eles fiquem chateados, porque muitas vezes eu estou em casa também, né, e quando às vezes tem algum comício, alguma coisa na rua, que às vezes não me interessa tanto, e eu quero assistir alguma coisa dentro da minha casa, e em vez daquilo causar uma certa alegria e simpatia, nos traz uma certa antipatia e rejeição daquele grupo, né? Então, nós como igreja, nós entendemos de que nós estamos buscando sabedoria de Deus, nós temos colocado o nosso coração empenhado em clamarmos a Deus pela Nova Holanda, pedimos a Deus estratégias de como ganhar a Nova Holanda para Jesus, mas nós temos pedido e buscado muito sabedoria de Deus para fazer isto, né? Então nós sentimos, eu senti, e assumo a responsabilidade da mudança, e peço que a igreja esteja em unidade comigo, por entender dessa forma. Até conversei com o irmão Breno, de que logo de manhã, ele logo que encerrou o trabalho, ele foi, se empenhou, colocou o equipamento todo ali à frente, mas conversei e expliquei para ele o motivo da mudança, e também espero que todos nós estejamos aqui dentro da casa do Senhor e na unidade de cultuarmos ao nosso Deus. Irmãos, neste mês de maio, em todos os anos, nós fizemos programações voltadas para a igreja e com o objetivo de trazer palestras para a igreja, palestras sobre família, sobre saúde e sobre vários aspectos que são importantes para a vida da igreja e para nós como família. Mas esse ano, orando ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração de nós refletirmos sobre a Arca de Noé, sobre o dilúvio, sobre o estudo desse evento tão importante que aconteceu na humanidade e que isso pudesse impactar as nossas vidas. Eu não sei a vida dos irmãos, se os irmãos foram impactados com a história de Noé, mas eu posso dizer uma coisa, eu posso garantir aos irmãos, de que eu fui impactado, o Senhor me falou muito sobre o dilúvio, sobre esta palavra, e eu gostaria de, inclusive, de nós estarmos lendo em uma passagem de 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura. Hoje nós estaremos falando sobre a segunda volta de Jesus, e eu até tinha me preparado para levar a palavra, até pela oportunidade de nós levarmos uma palavra aos nossos vizinhos. Mas olha, irmãos, eu queria falar muito à igreja, espero que o Espírito Santo de Deus, ele nos fale nesta noite e que toque os nossos corações, porque, irmãos, a gente pregar para as pessoas do mundo é importante. Eu acho que esse é um papel e é muito importante para a vida da igreja. Mas o que o Senhor tem falado para mim, eu falo isso, irmãos, não é com nenhuma ironia, nem querendo
há muito tempo que eu não prego essa palavra para a igreja. Mas, irmãos, o Senhor, Ele está nos confrontando, nós como igreja, para nós nos convertermos a fazer aquilo que Deus Ele quer para a nossa vida. Que às vezes a gente prega para o ímpio, prega para as pessoas, mas nem nós mesmos estamos acreditando naquilo que estamos pregando. E quando nesse ano o Senhor colocou no nosso coração de que o tema do ano fosse mais palavra, e nós temos nos colocado diante do Senhor, nesse sentido: Senhor, o que o Senhor quer falar a nós? O que o Senhor quer que nós entendamos da sua palavra? E o Senhor colocou esse tema no nosso coração. É um tema que, a gente pensando bem, a gente está mais para pregar para as pessoas de fora do que propriamente para nós. Mas será se o que eu faço a pergunta, você está crendo mesmo que Jesus vai voltar? Você crê mesmo que Jesus vai voltar? Agora, talvez você diga: eu creio, mas eu pergunto a você, mais uma pergunta: você ama a volta do Senhor? Você tem amado a volta do Senhor? O que nós, como igreja, estamos fazendo para que a volta de Jesus aconteça? Ou melhor, de acordo com as nossas responsabilidades, o que nós temos feito? E se Jesus voltar, o que nossos vizinhos, as pessoas que nos conhecem, que tipo de testemunho que elas poderão ter a respeito de nós? Será se o meu vizinho, será se o seu vizinho, ele vai poder dizer assim, poxa, bem que fulano de tal me convidava para ir à igreja, bem que fulano de tal ficava me falando de Jesus, bem que alguém insistia comigo para me levar à igreja. Será se nossos vizinhos diriam isso de nós? Será se nossos vizinhos iriam, se por exemplo, hoje fosse a volta do Senhor Jesus e que nós estivéssemos subindo com o Senhor, nós estivéssemos juntos com o Senhor e a gente pudesse olhar para a face dos nossos vizinhos e a gente poder olhar sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dívida, de que um dia nós o convidamos, de que um dia nós falamos de Jesus para ele, e aí nós podemos chegar diante de Deus com as nossas mãos sem nenhuma falta. Será se a gente pode pensar e responder positivamente? Como que eu me apresentarei diante de Deus? O apóstolo Paulo, ele fala sobre que a coroa do Senhor está reservada não somente para ele, mas para todos aqueles que amarem, todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Irmãos, nós precisamos de, como igreja, nós nos despertarmos. Estudando o livro, estudando as histórias de Noé, eu não sei se você parou para você pensar sobre isso. Será se você pode ser um Noé da geração que nós estamos vivendo? Será se Deus ele pode olhar para você e para mim e ele dizer assim, ali está o meu servo, ali está o meu servo em quem eu me agrado, ali está o meu servo em quem eu confio, ali está o meu servo que faz a minha vontade? Será se dentro dessa geração que nós estamos vivendo, nós podemos dizer que eu sou o Noé dessa geração? Eu não vou perguntar isso, mas para você fazer essa pergunta para si mesmo.
Porque Noé, ele vivia... Vamos ler a passagem, para que a gente possa... para a gente poder discorrer o assunto. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Ele está aqui falando de que tantos profetas, eles falaram a respeito da volta de Cristo, como também os apóstolos também disseram. Versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, escarnecedores, pessoas que vão ficar zombando, pessoas que vão ficar rindo, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, vivendo dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde que meus avós, as pessoas vão dizer para a gente, né? E esse negócio de que Jesus está voltando, e desde quando eu nasci, desde quando meus avós, meus pais disseram, sempre a mesma ladainha, sempre estão dizendo as mesmas coisas. E a gente vai ouvir isso, se é que você ainda não ouviu. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. E aí aqui, Pedro ele está falando de que, da mesma forma como aconteceu no dilúvio, também vai acontecer a segunda vinda do Senhor Jesus, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aqui, Pedro ele está dizendo de que da mesma forma que aconteceu o juízo no dilúvio, assim também acontecerá na vinda do Senhor Jesus. É interessante, irmãos, eu gostaria de deixar algumas referências aqui, até mesmo para os jovens, irmãos que gostam de estudar, que são estudiosos, que estudem, que pesquisem. Nós estamos vivendo numa época em que se diz muito sobre a ciência, sobre o valor da ciência. E eu também não estou aqui para pregar e nem falar o contrário, até porque, até então, eu sempre tenho trazido palavras para a igreja da importância, do valor que a ciência tem. Mas nós temos que entender de que a ciência, preste bem atenção, a ciência, ela não é a verdade. Ela está à procura do conhecimento, mas nós não podemos buscar a ciência como sendo uma verdade absoluta. Eu posso dizer isso para os irmãos que, em vez em quando, os próprios conhecimentos, eles vão mudando. E a própria ciência também vai descobrindo, tendo outros conhecimentos, e vão mudando os protocolos.
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para os irmãos, só para os irmãos entenderem que a ciência ela vai mudando, porque ela está em busca do conhecimento, mas ela não é verdade. Por exemplo, todo mundo aqui que aferiu a sua pressão arterial até um certo tempo, 12/8, os irmãos diriam de que essa pessoa não tinha hipertensão. Mas hoje, já o 12/8 já não é mais uma pressão arterial boa, ela já é comprometedora, de acordo com a ciência, de acordo com o protocolo, as mudanças. Então eu estou dizendo isso, de que se hoje a pressão arterial 12/8 já é considerada o início de uma hipertensão, é o início, não quer dizer de que seja hipertensão, mas pode ser já o início de uma hipertensão. Isso por conta da própria ciência, ou seja, do protocolo. Então a gente vê que aquilo que era no ano passado, ou que eram alguns anos passados, já não são mais a verdade do dia de hoje. Os irmãos lembram que teve uma época que um médico, ele descobriu que o teste Cooper, e que o Cooper, e todo mundo saiu correndo, todo mundo fazia corridas, e todo mundo achando de que era importante. Hoje, a própria ciência, ela já analisa de que, para algumas pessoas, correr causa um certo estresse. Então, se a pessoa for correr e no seu organismo tiver esse estresse, em vez de ser bom, o cortisol que aumenta, e em vez dele ter uma saúde boa, ele passa a prejudicar a sua saúde. Por isso que às vezes se recomenda, em vez de correr, fazer uma hidroginástica com menos impacto. Mas hoje a gente começa também a entender que às vezes a pessoa precisa fazer ou procurar aquilo que também ela gosta de fazer, porque se ela não gostar de fazer, causa um estresse no seu corpo, dentro de si. Então é importante que o indivíduo tenha esse autoconhecimento para que ele possa viver bem, com qualidade de vida, sem aumentar o seu estresse. Porque pode parecer melhorar uma coisa e prejudicar outra. O que eu quero dizer com isso aos irmãos? Vamos ler Gênesis 1, versículo 9. O que a Bíblia diz? Gênesis 1, versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Por que eu estou assim? Vamos ler lá o 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Por que eu estou lendo isso aqui com os irmãos? Porque, segundo não, né? O que a Bíblia está mostrando aqui é de que os planetas, eles eram todos juntos e não havia a chamada de Pangeia, que é a separação dos continentes. E que essa separação dos continentes, aqui em Gênesis 1, 9 e 10, está mostrando de que quando Deus criou o planeta Terra, de fato, os continentes, eles eram juntos, eles eram unidos. E não sei se você já foi em Búzios. Quando a gente chega ali em Búzios, bem próximo a onde tem uma estátua da Brigitte Bardot, ali tem obrigado, irmão. Mostra que ali tem um documento que fala de que a Terra, que ali, naquele marco ali, houve uma separação
há cerca de 250 milhões de anos atrás, de que aquele lugar ali de Búzios encaixava com o continente africano. E por que eu estou trazendo isso aqui para os irmãos? Porque, segundo os estudiosos criacionistas, eles refutam a ideia da ciência de que houve tantos bilhões de anos atrás para que a Terra acontecesse esse evento. E que, segundo o que os estudiosos criacionistas cristãos, eles defendem, é de que houve um abalo tão grande no mundo, na época do dilúvio, a ponto de que os continentes, eles foram separados. O que os estudiosos, eles dizem? Que Deus ficou tão irado, Deus queria acabar com a humanidade, e segundo um estudioso, que é um geólogo cristão, ele faz uma figura de que a Terra era como um ovo cozido. Ele fazendo assim uma analogia, ele explicando que a Terra, só para a gente entender como é que era a Terra era como um ovo cozido. Então o ovo cozido tem aquela casca, né? O ovo cozido ainda com a casca. E quando houve o dilúvio, como se esse ovo caísse no chão e fosse totalmente atingido de uma forma brutal. Então, ele defende de que no dilúvio houve uma ira tão grande ao ponto de as placas tectônicas elas terem sido separadas. E por conta do dilúvio é que vem todos esses eventos diante do planeta Terra, de haver terremotos, haver maremotos, haver tsunamis, e todos esses eventos por conta do dilúvio. Por que eu estou trazendo isso para nós como igreja? Irmãos, o juízo, quando Deus está anunciando de que Jesus vai voltar, que haverá a segunda volta de Jesus, e os homens não estão dando crédito à nossa mensagem, os homens não estão acreditando naquilo que a Bíblia está dizendo. E aí agora, no dilúvio, a terra foi destruída com água, e agora, na segunda volta de Jesus, tudo vai ser destruído com fogo. Essa é a mensagem que nós precisamos de pregar e anunciar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem disse isso foi Jesus. Nós cremos em Jesus. Nós não estamos ouvindo uma mensagem de alguém que disse essa verdade, mas foi o nosso Jesus, o nosso Salvador. E ele disse em Mateus 24, como nós lemos aqui de manhã, que o dia do Senhor será como no dilúvio. Os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que isso quer dizer? Que as pessoas não estavam nem aí para a mensagem, não estavam nem aí para a pregação, de que o dilúvio ia acontecer, de que um juízo de Deus ia acontecer no mundo. E os homens não se deram conta disso, mas o dilúvio aconteceu. Não foi, muitas vezes a gente não tem, eu mesmo posso confessar para os irmãos, porque nesse ano de Mais Palavras, eu nunca estudei tanto sobre o dilúvio, quanto eu estudei nesse mês de maio, para que pudesse entender na profundidade daquilo que nós estamos pregando e anunciando. Por quê? Porque nós, como igreja, irmãos,
nós precisamos de ter a razão da nossa fé, nós precisamos de conhecer a palavra, nós precisamos de mergulhar na palavra, nós precisamos de ser mais crentes, nós precisamos de ser mais crentes, nós precisamos de ter a nossa fé firmada no Senhor. E isso, irmãos, é individualmente. O que eu e você devemos dizer? Senhor, eu sou o Noé dessa geração. Senhor, pode contar comigo. Senhor, pode esperar por mim. Será se você é assim? Será se você está nessa condição? Ou você está na condição de que todo mundo é assim, todo mundo faz assim, e eu também estou junto com todo mundo. Será se Noé, ele pensava que ele era igual a todo mundo? Ou ele tinha consciência de que ele não podia ser como todo mundo, que ele tinha que ser diferente? E nós, irmãos, como cristãos, nós precisamos de ter essa personalidade, de assumirmos a nossa fé, independente se está todo mundo rindo de nós, se as pessoas estão debochando de nós, se as pessoas estão até ridicularizando, porque a gente pode estar até passando como uma pessoa retrógrada, como uma pessoa que, em vez de avançar, é uma pessoa que está andando para trás. Muitas vezes, por conta da nossa fé, nós vamos ser até humilhados em sermos julgados como nos faltar a inteligência. Como que uma pessoa inteligente não podia crer nisso que está escrito. Mas, irmãos, nós fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho, para anunciar as maravilhas do Senhor. E aí o que eu pude entender, por que Deus estava trazendo esse tema, importante esse tema para as nossas vidas. É porque Deus, Ele quer que a SEAG seja mais crente, que nós estejamos na arca, mas que não estejamos aqui por acaso, não estejamos aqui por um acidente, estamos aqui porque cremos, estamos aqui porque confiamos, estamos aqui porque obedecemos o Senhor. Então, voltando, sim, então o que eu estou mostrando aqui, irmãos, é que, na verdade, segundo o que esses cristãos, que são estudiosos da palavra, aquilo que eles dizem para nós, que nem tudo aquilo que está na ciência, e eu não estou dizendo aqui para você, para você sair por aí contestando, mas nem tudo que a ciência diz, a gente pode ter e assumir como sendo verdade absoluta. Já teve dinossauro, já teve isso, mas foi há milhões de anos atrás. E segundo os estudiosos, criacionistas, que são, para mim, são homens de Deus, que estudam a palavra de Deus e também estudam a ciência, é de que o mundo, que o planeta, o mundo que Deus fez, não tem esse tempo todo que a própria ciência diz que tem milhões de anos que Deus fez as coisas. E esses criacionistas, eles mostram de que a Terra não tem essa quantidade de tempo que a ciência mesmo fala e que buscam a comprovação. Segundo, eu queria passar aqui o nome, até mesmo porque eu não tenho autoridade nessa parte de geologia, mas eu gostaria que vocês pudessem depois fazer uma pesquisa e acompanhar. O nome dele é Dr. Naor Neves de Souza Júnior. Ele é um geólogo, um servo de Deus, e ele explica sobre essas questões científicas. Ele diz de que existem duas situações para a gente entender as catástrofes e as coisas que acontecem no mundo.
Então ele diz de que, por exemplo, né, ele dá um exemplo, de que um prédio normal, ele pode ser construído novo, e ele pode, no decorrer dos anos, ele pode ir se acabando, né, por falta de manutenção, ele pode se destruindo, ele pode cair. E se você for fazer um estudo dessa natureza, desse evento natural, ele chama isso de uma ordem normal das coisas. Mas se houver, por exemplo, um terremoto, uma vez que tem um terremoto, há um abalo de destruir, e aí ele chama esse abalo de forma extraordinária, que acontece de coisas que são novas, que podem parecer velhas, por causa da autodestruição, de como que aconteceu o evento de destruição. Então ele diz de que quando houve o dilúvio, houve um abalo tão grande no mundo, em que a própria ciência não admite e não consegue identificar e distinguir o tempo que aconteceu esse evento. Então eu estou dizendo isso para os irmãos, não é para a gente sair daqui, a gente descrendo na ciência e nem duvidando, mas que também você e eu, que nós acreditemos e confiemos na palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas colocam em xeque a palavra de Deus e pode até achar de que sempre a gente está ouvindo essa mensagem, sempre está se falando disso, mas na verdade eu estou mais para acreditar na própria ciência do que naquilo que a Bíblia está dizendo. E nós, irmãos, estamos aqui para nós confirmarmos aquilo que nós temos aprendido, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao nosso coração. E nós nos sentimos privilegiados por nós termos recebido essa palavra da verdade. Voltando lá ao texto de Pedro, de 2 Pedro, capítulo 3, eu não me lembro onde nós paramos. Não, foi no capítulo 3, 3:9. Então vamos lá. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, quando a palavra de Deus diz que tudo se fará novo, nós iremos habitar com o Senhor, nós que entregamos a nossa vida, nós que recebemos a Jesus Cristo, nosso Senhor, nós iremos viver numa nova dimensão, numa nova vida com Deus, eternamente. E tudo isso que nós estamos vendo hoje será destruído, será acabado, e Deus fará um novo céu e uma nova terra para nós podermos habitar. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa,
aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Ou seja, o que Pedro está nos dando um alerta, nos dando uma orientação, é para nós podermos nutrir a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, e não deixar que nada venha tirar a sua confiança, que nada venha tirar a sua fé, a sua crença no Senhor. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, eu gostaria que eu e você, que nós pudéssemos, nesse domingo em que nós estamos fazendo um fechamento, eu gostaria de ter pregado, gostaria de que nós estivéssemos na rua, falando desse juízo de Deus, mas aprove o Senhor nos dar a oportunidade de nós estarmos aqui na casa do Senhor, meditando na palavra do Senhor, e eu quero que eu e você, que nós possamos reter essas palavras, reter aquilo que nós lemos e podermos guardar esses sinais das promessas do Senhor. Os irmãos veem bem de que o Senhor deixou um sinal que seria o sinal da aliança dele com a humanidade. Qual é o sinal que Deus deixou? O arco, né? Na verdade, na Bíblia, não está escrito a palavra arco-íris, mas o sinal que Deus deixou para nós era do arco, né? Que nós chamamos de arco-íris, ou seja, não deixa de ser a imagem que a gente vê sempre quando acontece um dia de chuva, um evento assim, e nós olhamos para os céus e vemos o arco da promessa de Deus. Eu queria ler essa passagem com os irmãos, porque hoje aquilo que Deus ele promete para nós, e que tem que nós, como igreja, nós assumirmos e nós tomarmos isso como um sinal de uma promessa, de uma aliança que Deus fez conosco. Existem alguns movimentos que eu coloquei, eu até escrevi aqui, alguns movimentos como movimento da nova era, movimento de hoje, que por exemplo, algumas pessoas usam esse símbolo
com outro sentido. Usam o arco que Deus deixou como símbolo da sua aliança. Está em Gênesis capítulo 9. Vamos ler aqui a partir do versículo 12. Gênesis 9, a partir do versículo 12. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É Deus mostrando, e para nós como igreja, nós podermos sempre nos lembrar, ou nos lembrarmos, de que é uma aliança que Deus fez com a terra, que fez com o homem, de nunca mais destruir o planeta, a terra, por nenhum dilúvio, por nenhuma enchente. Hoje nós estamos vendo de que tem havido algumas enchentes, e hoje tem algumas pessoas que não aceitam e são até chamados de negacionistas, porque acham de que não é a falta do cuidado do planeta que faz com que haja mudança climática. E é lógico que todos nós seres humanos, nós temos que ter essa responsabilidade na participação de que o planeta ele pode ser melhor cuidado, melhor tratado, mas que também nós assumirmos que houve uma mudança no mundo todo depois que aconteceu o dilúvio. Só para os irmãos, para nós nos lembrarmos, né? Antes do dilúvio, ninguém comia carne. Todo mundo era herbívoro. Todo mundo só comia legumes e folhas. Era a dieta que Deus tinha para a humanidade. Depois que houve o dilúvio, houve a permissão para que o homem comesse a carne. Então a gente vê, irmãos, que nós estamos vivendo num mundo que não foi o mundo sonhado e escolhido por Deus. Os irmãos entendem isso? Nós estamos vivendo num mundo que não é o mundo que Deus preparou para que nós vivêssemos. Os próprios animais, eles não eram carnívoros, eles eram herbívoros. Eles comiam folhas e legumes. Então, o dilúvio foi um impacto, uma mudança terrível que aconteceu com a humanidade, e que nós, como igreja, nós precisamos de ler a palavra, de ler essa mensagem, e de nós podermos assumir na nossa fé, na nossa confiança, que nós estamos vivendo num mundo que é um mundo distante de Deus, um mundo que não quer a pessoa de Deus, e que nós precisamos de ser o Noé dessa geração. Que eu e você, que cada um de nós, precisamos de entender isso, de que o mundo vai trabalhar para nos afastar de Deus. O mundo vai trabalhar para nos tirar a nossa fé, tirar a nossa confiança em Deus. E que nós vamos ter que ter esse discernimento e essa busca. Eu preciso ser fiel, eu preciso acreditar no meu Deus, eu preciso amar o meu Deus, eu preciso viver para o meu Deus, porque só assim é que a igreja pode ser avivada, só assim é que a igreja pode viver diferente. Quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Irmãos, o que é se conformar? Se conformar é tomar a forma, nos amoldarmos aquilo que o mundo vive. Irmãos, e nós precisamos entender, a todo tempo, a todo momento, eu preciso
crer diferente, eu preciso ser uma pessoa diferente, eu preciso viver para Deus, eu preciso amar a Deus, eu preciso confiar em Deus, porque todos nós somos envolvidos para nos afastarmos de Deus. E todas as vezes que Deus fala alguma coisa importante, você pode ver que Ele fala 3 vezes ou mais, quando Ele quer falar alguma coisa importante. E a gente vê aqui nessa passagem, que Ele fala a respeito do arco, e Ele repete aqui, por algumas vezes, a respeito do arco que ele usa como nosso para mostrar para nós daquilo que nós não podemos nos esquecer, daquilo que ele fala a nós. Está em Gênesis 9, que nós acabamos de ler, 13, 14 e no 16. Nos 3 versículos, o Senhor, Ele fala da repetição do arco, para que todas as vezes que nós olharmos para os céus e nós virmos o arco, nós nos lembrarmos, é uma aliança que Deus tem com os seus. E essa aliança, irmãos, infelizmente, ou melhor, esse símbolo do arco tem sido usado por pessoas que, por algum movimento, eles utilizam daquilo que é de Deus, para ter como um símbolo de uma coisa que não agrada a Deus. Primeiro a usar foi a Nova Era. Nova Era foi um movimento que surgiu nos anos 70, mais ou menos, em que era uma mistura de filosofia com religião e autoconhecimento, e que, de uma certa forma, influenciou o mundo e tem influenciado. Também estava separando aqui que o movimento da LGBTI+, também tem usado o arco-íris, como um símbolo do seu movimento. Isso é uma demonstração da falta do entendimento do homem, do afastamento do homem usar daquilo que é santo para uma coisa que é profana, uma coisa que aborrece a Deus. E aqui Deus está mostrando de que o arco, esse arco, ao mesmo tempo que mostra a justiça de Deus, o juízo de Deus, era para que o homem, todas as vezes que lembrasse do arco, que houvesse temor, que o homem caísse na realidade de que o arco traz como um símbolo de um juízo. E por que houve o juízo? Porque o homem tinha se afastado de Deus. E Deus, a própria linguagem que o escritor de Gênesis, ele vai dizer de que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ou seja, a gente já explicou isso aqui, que o próprio escritor do livro de Gênesis, ele não tinha outra descrição para mostrar o sentimento e a tristeza de Deus. Deus, ele ficou tão triste, porque o homem havia se desviado daquilo para o qual ele havia criado. E por causa disso, ele fez o juízo na terra, destruindo os homens. Eu queria deixar aqui, como eu disse aos irmãos, Dr. Naor Neves de Souza Júnior, também um outro cientista físico, que esse aqui, segundo o relato, me parece que morreu no ano passado, não tenho como certeza. Adalto Lourenço, um pregador também. Se você colocar no YouTube, você vai ver muitos estudos, muitas mensagens falando a respeito da ciência, de homens que acreditam
e que confiam no Senhor. E eu estou trazendo isso daqui como um subsídio, como um estudo daquilo que nós temos aprendido. Tem homens de Deus que podem corroborar, que podem nos ajudar em nos explicar coisas que, por eles serem cientistas, eles podem trazer uma explicação, porque eles têm conhecimento e capacidade para isso. E, na verdade, eu estou trazendo a referência desses homens de Deus, porque eu acredito, e por isso que eu estou trazendo aqui para os irmãos também poderem ouvir e poderem aumentar e crescer a sua fé. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele possa nos falar profundamente sobre aquilo que nós precisamos como igreja, de nós podermos acreditar, de nós podermos confiar, de nós podermos lutar pela nossa família, lutar pelos nossos vizinhos, lutar pelos nossos parentes. É uma realidade, irmãos. Nós precisamos, como igreja, nós amarmos a vinda do Senhor Jesus. Que a mensagem de Noé seja um despertamento para mim e para você. Que assim como Noé, que foi um homem justo, que lutou para que a sua família entrasse na arca, que cada um de nós também lute, que se empenhe para levar a sua família também aos pés do Senhor Jesus. Pastor Hamilton nos conta que desde a sua conversão, quando ele formou a sua família, eu fico imaginando o pastor Hamilton orando ao Senhor, e ele com tantos filhos, e ele orava ao Senhor e de uma forma incansável, ele ficava muito preocupado para que os filhos aceitassem a Jesus. Eu me lembro que na nossa casa, se eu não me engano, a primeira a se converter foi a Sara, né? Sandra. Sim, a Sandra, eu acho que com 7 anos, né? Ela queria se batizar, mas eu me lembro do dia da conversão da Sara, eu ainda não era convertido, né? E nós estávamos indo para um trabalho lá em Taquara, Realengo, e a Sara se converteu, e meu pai ficou muito feliz, né? E depois cada filho, eu me lembro que a Heloísa, minha irmã, que hoje é pastora, que esteve aqui no domingo passado, ela foi dos nossos irmãos, assim, ela foi a última a se converter, né? Que ela falava até um monte de bobagem, né, assim, que confrontava, mas meu pai orava e lutava para que os filhos conhecessem o Senhor. E um dia o pastor Hamilton disse que ele estava tão aflito que ele orava, diz que ele orava tanto para que Deus salvasse seus filhos, que isso passou a ser uma preocupação dele. Até que o Senhor usou um profeta, um dia, o pastor Horaci Bastos, lá em Auma, e esse pastor, ungido pelo Senhor, profetizou para ele e disse: servo, todos os teus são meus. E aí ele disse que aquilo dali foi um alívio, foi um conforto para ele saber que todos os filhos dele eram salvos em Jesus Cristo. Sabe, irmãos, essa preocupação do pastor Hamilton deve ser a nossa preocupação também, de nós querermos, de nós termos o zelo, de investirmos na obra de Deus, na vida dos nossos filhos, não nos preocuparmos em nossos filhos serem religiosos, vir para a igreja, não,
que você tem que se preocupar é de que seu filho, a sua filha, seu neto, que eles conheçam o Evangelho de Jesus Cristo, que eles conheçam a Jesus. Não é uma religião, que a religião não salva. A religião, ela traz e produz até disciplina boa, mas não adianta, se a pessoa não conhecer Jesus, ele não vai para o céu. Ele precisa conhecer a Jesus e Jesus conhecer ele. Ele precisa ser conhecido de Deus, ele precisa ser um servo de Deus. E eu quero dizer, irmãos, que ouvindo tantas mensagens, tinha épocas que eu ia em algumas igrejas, eu já estava na igreja, e eu ficava assim, gente, mas que tanto que esses pastores ficam pregando, parece até que... E depois que passei um certo tempo, eu mesmo, é que eu comecei a fazer querer ter um autoconhecimento. Será se eu sou salvo mesmo? Será se eu sou crente mesmo? Ou será se eu me acostumei dentro da igreja? Eu me acostumei, me amoldei, estou moldado a um religioso. E eu comecei a querer conversar com Deus e perguntar, Senhor. E aí eu acho que todo crente, ele em sã consciência, ele precisa de ter essa convicção, ter essa certeza. E aí, cada dia mais que você vai lendo a palavra, o Espírito Santo de Deus, ele vai te dando a confiança e a certeza. E a coisa mais maravilhosa, irmãos, que nós podemos certificar de que nós somos de Deus, é se você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fala com você, é aquele que te mostra. Eu estava aqui nessa semana, minha esposa não estava aqui, e eu estava falando sobre isso. Eu estava num consultório médico, nem falei isso para ela, nem conversei isso com ela. Mas nós nos casamos, e nós vamos completar agora em julho, nós vamos completar 38 anos de casados. E quando eu me casei, eu vou falar isso para ela, porque ainda não tinha falado. Porque o Espírito Santo é que falou isso para mim e eu fiquei muito sem graça. Porque o Espírito Santo falou para mim assim, filho, no dia que você se casou, você entristeceu muito o teu sogro. E eu ali no consultório, quase que eu falei para o médico, falei assim, gente, está vindo esse pensamento na minha cabeça nessa hora. E aí depois, irmãos, eu saí dali daquela clínica. Sabe por quê? Porque a minha esposa se chamava Raquel Bezerra do Nascimento. É isso? E aí eu falei assim, quando a gente casar, eu vou tirar o Bezerra. Eu vou tirar o Bezerra, porque às vezes a gente mesmo conversava, né? De que na hora da chamada na escola, Raquel Bezerra do Nascimento. Aí a pessoa, e começava a berrar. Aí eu pensei assim, eu não quero que meus filhos passem por isso, né? E eu acabei tirando o Bezerra do nome dela. E no nome dos meus filhos não entrou o Bezerra. Mas, irmãos, olha, o nome é uma coisa tão importante na nossa vida, que eu poderia muito bem, até mesmo, ter mudado, tinha liberdade, porque a gente podia tirar o nome, mas eu deveria ter respeitado o meu sogro, eu deveria ter conversado com ele, o porquê, e ele só ficou tomando conhecimento na hora do casamento, e aí eu vi que ele ficou triste, porque estava tirando o nome dele, no nome da filha. E aí quem é que pode te mostrar isso quando você errou? Eu errei há 38 anos atrás. Sabe, irmãos, eu sei que eu posso estar sendo julgado por você como uma pessoa, o pastor está pirando, mas eu estou só mostrando para você o que é a gente ter o Espírito Santo.
E aí, nós temos o Espírito Santo, não é para a gente apenas se gabar e dizer de que tem Deus. É se o Espírito Santo, ele fala quando você erra. Se você está querendo ouvir as coisas erradas que você faz, e esse Espírito Santo é Ele que fala. E quando Ele falou isso para mim, sabe o que eu fiz? Falei, Senhor, me perdoa, Senhor. E eu aprendi um princípio, que eu sei que meu sogro já passou para o Senhor, mas eu falei, que meu sogro me perdoe em nome de Jesus. Sim, a Raquel quer falar aqui, já que o assunto tocou ela, né? Então vamos lá. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Ai, irmãos, me desculpe, mas realmente eu fui pega de surpresa sobre isso, né? Porque quero informar o pastor que não precisa o pastor mais ficar triste em relação a isso, pensar que ele tirou o meu nome, não. Até porque foi uma decisão minha, né? Realmente eu passava muita vergonha na escola, né? Meu nome era Raquel Bezerra do Nascimento, então foi uma decisão minha, né? Não foi uma decisão do pastor Luiz. Tudo bem que ele queria me influenciar, melhor tirar, porque eu falava com ele, eu conversava, que eu passava muita vergonha na escola, era um silêncio na sala de aula, na hora da chamada, né? Todo mundo faz silêncio. Aí, quando na hora, Raquel Bezerra do Nascimento, aí o pessoal, daqui brincava, e eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha. Então, eu falava, meus filhos não vão ter esse nome. Mas depois eu me arrependi, porque eu me arrependi, porque meu pai ficou muito triste, né? Ele é de uma família assim, de muitos irmãos, ele era o primeiro de 20 irmãos, né? Ele era o primeiro de 20, e todos levavam Bezerra no nome, e para ele era muito orgulho isso, né? Porque na cidade do Ceará, né, onde ele morou, a maioria das pessoas eram muitos filhos e muitos com sobrenome de Bezerra, e para ele aquilo era muita alegria, né? Então eu me arrependi, porque depois eu vim saber que não necessariamente os filhos precisariam ter. Mesmo que eu continuasse com o sobrenome Bezerra, meus filhos não precisariam ter. Então eu me arrependi, então isso aí não realmente, pastor Luiz, não tem nada a ver com o pastor, de ele tirar de mim, não, porque foi uma decisão minha. É só para poder fazer, então você pode ficar tranquilo. Amém, amém. Então, irmãos, é como a Raquel está relatando aí, é tão importante a gente, hoje, por que eu estou falando isso, né? Porque a gente preza tanto pelo relacionamento, e eu acho que uma das bases fundamentais de um relacionamento é o respeito, né? Qualquer coisa que você vá fazer, que você respeite, né? E hoje eu entendo de que não é o nome que te faz, é você que faz o nome, né? É você que é um fulano de tal, que através do seu caráter, através do seu testemunho, da sua vida, você pode ser uma pessoa digna, honrada, tendo um bom nome pelo seu testemunho, né? Então, que nós possamos tirar isso como lição, né? Embora a Raquel tenha aqui falado que também foi a decisão dela, mas eu também não queria, e na verdade, eu estou aqui assumindo a minha condição, né, daquilo que eu entendi que eu não fiz o certo, ou que pelo menos a gente precisa de ter o respeito, ter o cuidado do sentimento do outro, né? A gente vai falar alguma coisa, pensa bem, se aquilo não magoa, se aquilo não entristece, olhar para as pessoas como uma família. Os irmãos acreditam que, eu sei que eu já estou extrapolando aqui no horário, né? Mas os irmãos sabem que quando eu comecei a ler a respeito do dilúvio,
eu entendi que o plano e o propósito de Deus para a humanidade é de formar uma família. Então, na verdade, quando a gente passa por uma pessoa ali na rua, o plano de Deus é que aquela pessoa ali fosse meu irmão. Aí eu saí na rua, depois que a gente estuda assim a palavra, né, a gente fica assim, tão embebecido da palavra, que a gente sai na rua, eu olhando para as pessoas, como se fossem meus irmãos. Caramba, todo mundo era para ser irmão, era para a gente, não era para ter essa maldade que tem no mundo, as pessoas se matando, as pessoas roubando, as pessoas se maltratando. Então, irmãos, que nós, como igreja, nós sejamos realmente um povo diferente, um povo lavado e remidos pelo sangue de Jesus, que nós, como igreja, nós possamos entender de que está na arca, está na igreja, é uma luta, sabe? Os irmãos, vamos pensar na arca, os irmãos acham que lá na arca tudo era cheirosinho. Não, era animal berrando, animal defecando, era todo mundo, era um desespero tremendo. Mas eles estavam ali, porque do lado de fora estava pior. Sabe, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você está dentro da igreja, você está dentro da arca, e o diabo está falando para você sair da arca, para você ir para fora. Na igreja é muita picuinha, na igreja é muito problema, sai da igreja. E aí eu estou dizendo isso, que você esteja na arca, que você esteja suportando, que nós estejamos suportando uns aos outros, que a gente esteja tolerando uns aos outros, que a gente esteja amando uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é fácil, a gente precisa de suportar, não é fácil, a gente precisa de tolerar um ao outro, mas a gente precisa saber que dentro do propósito de Deus, eu e você precisamos viver, não de acordo com a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa continuar e falando aos nossos corações. E que cada dia mais nós possamos viver a vontade de Deus e não a nossa. Vamos então louvar ao Senhor. Os irmãos vão louvar ao Senhor, e enquanto estiverem louvando, nós estaremos dedicando ao Senhor com nossos dízimos, as nossas ofertas, para a glória de Deus, como dedicação em culto. Amém. Vamos louvar o Senhor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Os sinais já se podem ver, Ele em breve virá. Pensem como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão, Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim vier? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará.
Quantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor e entregou sua vida a mim? Você pode entender o porquê da liberdade, enfim, pra salvar teu viver. Como estarás quando enfim vier o fim? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. E sobre as nuvens eu já posso ver, eu reconheço o meu Mestre e seu olhar. Todo o meu medo já passou, quanta saudade eu senti. Agora sei que estou liberto, estou liberto. Eu sei que virá. Eu posso esperar, meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. E Ele virá. Oh, Ele virá, Ele virá. Eu posso esperar, meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. Ele voltará. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ele virá, Ele voltará, e nós estaremos com Ele, todos aqueles que esperam na sua vinda. Amém? Nós vamos orar aqui, agradecer a Deus pelo nosso culto, a nossa oferta, aquilo que estamos dedicando ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela palavra que ouvimos nesta noite e pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos despertar, Senhor, para nós podermos viver, Senhor, sendo um Noé na geração, no século 21 em que estamos. Ó Deus, e que todas as pessoas que nos conhecem, que através do nosso testemunho, Senhor, elas possam ver Noé em nós, um pregador da Tua palavra. Senhor, aquele, Senhor, que conhece, Senhor, e que prega e que testemunha da Sua palavra, do Seu querer, da Sua vontade. Ó Deus, para isso nós oramos a Ti. Senhor, nós também queremos Te agradecer pela bênção de nós estarmos, Senhor, colocando nossas ofertas no Teu altar. Senhor, nossas ofertas, nossos dízimos, Senhor, as ofertas e dízimos, Senhor, sejam dedicadas através da espécie, como aqui na salva, como também, Senhor, pelos Pix. Senhor, nós consagramos a Ti, ó Deus, tudo aquilo que depositamos, tudo aquilo que colocamos no Teu altar, recebe, Senhor, como nosso culto. Senhor, obrigado, Senhor, também
pela mensagem cantada através dos teus filhos, Senhor, agora, Senhor, no período de louvor, ó Deus, que o Senhor possa receber, Senhor, todo o nosso culto, a nossa adoração a Ti. Para isso nós oramos, para isso nós te agradecemos, te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, os trabalhos da igreja seguem normais, né? Todos os dias pelas manhãs nós temos oração matutina. Se você pode vir, pode estar conosco, venha estar conosco, se unir aí ao grupo de intercessão da igreja. É muito importante cada oração, cada